Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi para enfrentar o Bahia, assim, em casa, jogando em casa, com muita pressão, porque antes desse jogo, entre o jogo passado, a derrota para o Vasco e esse jogo, o São Paulo trocou o Everton pelo Luciano com o Grêmio e rescindiu com o Pato, que deve assinar, ganhando muito menos, é claro, com o Internacional. Então esse jogo já tinha pressão normal de vir de uma derrota do Fernando Diniz, que está sendo muito questionado por conta dos resultados e também do futebol que o São Paulo vem apresentando pós-pandemia. Esse jogo tinha, assim, essa marca, ainda mais enfrentando um adversário emblemático que é o Bahia, que São Paulo no ano passado enfrentou 3 vezes seguida, foi toda aquela loucura entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, que São Paulo não conseguiu fazer gol, todas essas coisas. Enfim, esse é o vídeo de jogo do empate do São Paulo com o Bahia. O Bahia abriu o placar depois do Thiago Volpi ter defendido um pênalti que o Gilberto cobrou, aliás, uma belíssima defesa do Thiago Volpi, que foi muito bem no jogo, mas pouco depois, o Bahia empatou numa defesa, numa falha de defesa do São Paulo, mais uma vez, o Bahia muito rápido pelos lados, mais uma vez a defesa do São Paulo bateu cabeça, e no fim do jogo o São Paulo empatou no abafa, já completamente desprovido de qualquer técnica, muito na raça e na vontade de Gonzalo Carneiro, que disputou a bola pelo alto, e na estrela do estreante Luciano. Gabriel, o que você viu num jogo muito ruim do São Paulo? Inclusive o Daniel Alves, acho que foi uma partida não tão boa dele, porque o Daniel Alves, mesmo quando o time não joga bem, costuma entregar. Hoje mesmo o Daniel Alves não esteve bem, quase ninguém esteve bem, né? O jogo começou da maneira que ele tem se acostumado a começar, né? O São Paulo começa a tocar bola, eventualmente cria uma chance ou outra, teve ali um bate-rebate dentro da área, só que a grande questão para aí a gente conseguir avaliar o desempenho de um time é o seguinte: o jogo começa, tem esse momento que eu falei, ali depois daqueles 3, 4, 5 minutos, aí o Bahia tem uma chegada perigosa, o Volpi faz grande defesa, o jogo se desenrola, o árbitro para e dá pênalti. Bate o pênalti, o Volpi pega. Aí ali o jogo já começa a ficar diferente, o São Paulo já não consegue mais jogar a partir dali. Só que até então, um não consegue jogar dentro do estilo do time. Aí você vai discutir a execução, seguinte, você se propôs a fazer isso, você não está conseguindo fazer, está muito ruim o que você está tentando fazer, mas você está identificando ali, tem a bola, tudo mais. O São Paulo toma o gol. Como que sai o gol? Primeiro que ou você joga com a linha alta e você pressiona o jogador que vai ter a bola a todo momento, ou você deixa o cara no meio campo com tranquilidade e você deixa a sua linha de defesa lá atrás. O que não dá é para você ter a linha de zagueiros no meio de campo, o cara parar, olhar, o ponta sair lá do Reinaldo, sempre com o Reinaldo, fazendo o corte por trás da zaga, receber a bola em velocidade, porque é o velocista do time do Bahia, e o cara ter todo o momento para olhar a movimentação do jogador e enfiar a bola para ele com toda a paz do mundo para o cara sair na cara do gol. Aí não dá. E isso poucos minutos, 1, 2 minutos, antes, depois do São Paulo ter tomado uma penalidade, né, ter sofrido São Paulo, na verdade, fez a penalidade máxima poucos minutos antes, quer dizer, se salvou de tomar um gol de pênalti numa jogada semelhante de defesa, batendo cabeça, porque assim, quando você toma um susto, normalmente você, preciso me corrigir ali, né? Até muita gente diz, né, que quando um time perde o pênalti, normalmente o moral vai lá embaixo e a equipe que defendeu o pênalti, o moral vai lá em cima. No caso do São Paulo, foi um ataque, perdeu a bola e pronto, já foi esse pandemônio que você descreveu, ou seja, a defesa nem com um susto conseguiu se entender, né, nesses erros aí. Sim, e depois desse momento, aí o que acontece? Acabou o jogo ali. Acabou o jogo do São Paulo, no caso. Porque você toma o gol eu não lembro exatamente com quantos minutos saiu o gol, 16, 20, eu não sei, não lembro exatamente com quantos minutos saiu o gol. Só para pegar aí, só pra gente... Eu vou levantando, vai mandando bola. Só pra gente falar em números, porque assim, o jogo acabou ali, e aí que eu acho que começa a entrar o ponto principal que a gente falou no vídeo de jogo de domingo, acho que foi o nosso último vídeo, inclusive, né? Não, teve eu já não sei mais, teve a live de terça no meio disso, que a gente abordou na live de terça, falou no jogo de domingo e repete agora. Você não pode tomar um gol com 20 minutos, sei lá quantos minutos. Foi exatamente 20.
Então é isso. Você não pode tomar o gol com 20 minutos e o jogo 17 acabar. foi o pênalti. Isso, e o jogo acabar. O jogo do São Paulo acabou. O São Paulo não tentou mais jogar, o São Paulo abandonou o jogo e viveu de chuveirinho completamente aleatório para dentro da área. E quanto mais o tempo ia passando, mais aleatório e mais desesperado esse chuveirinho ia ficando. Ou seja, não tem mais um trabalho ali. Porque chegou no ponto que a gente vinha falando de pressão, de você sabe que qualquer resultado negativo vai derrubar tudo, que não tem mais organização. Aí você passa por desespero, como se fosse um jogo de eliminação ou uma final de campeonato que está no fim do jogo, você não tem mais o que fazer e você começa a dar bico para dentro da área desesperado. Porque pro Diniz é. Pro Diniz é. E assim, parece que o elenco entendeu o que pro Diniz é e todo mundo sentiu a pressão. Não, então, a pressão que o Diniz está sentindo, eu estou dizendo, está afetando como um todo, porque o pessoal ficou afobado com 20 minutos de jogo. Sim, porque aí entra o trabalho. Você sabe disso e você não tem mais pra onde correr. Porque, vamos, só para citar um exemplo, é só um exemplo, tá? Não é comparação de jogo, de estilo, de nada, é um exemplo. O Atlético Mineiro toma 2-0 do Corinthians no Mineirão. Vai pro intervalo com 2-0 contra. Volta pro segundo tempo com o estilo de jogo do técnico. Vai pressionar mais, vai ter circunstâncias um pouco diferentes de um 0-0, mas não vai voltar para o segundo tempo desesperado, abriu mão de tudo e vamos para cima de qualquer jeito, e vamos que vamos, e não vai ter. Vai continuar com o estilo de jogo do Atlético Mineiro, do técnico. O São Paulo não teve isso. E quando chega nesse ponto, que era o que a gente já tinha falado contra o Vasco, quando chega nesse ponto de que você sabe que qualquer resultado diferente vai derrubar tudo, e você não está num patamar de que você está com o jogo consolidado, muito pelo contrário, não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Eu estou olhando aqui para o lado, porque enquanto a gente fala, o André Plihal tuitou o seguinte: a informação que eu tenho é que Diniz deve ter sido salvo por Luciano, suspeito que permaneça. E aí a gente vai entrar, eu até acho que a gente pode fazer um vídeo depois, para não confundir com o vídeo de jogo. Mas no amadorismo de São Paulo. É importante para quem estiver vendo esse jogo no futuro, se o São Paulo toma sua decisão por conta de um lance isolado, de um gol que o São Paulo achou, e no desespero, um escanteio, Gonzalo Carneiro se mata ali para escorar a bola e o Luciano faz o gol. No goleiro reserva do Bahia, porque o titular tinha se machucado, ao cobrar ali ao chutar a bola, ao colocar a bola de volta para o gol. Assim, só para ressaltar o tamanho do desespero. Se foi isso que salvou um técnico, o nível de amadorismo da diretoria de São Paulo é ridículo. E antes que fale... Não dá. É justamente isso, porque assim, você tá com o jogo ruim. Se você ia demitir o cara até os 40 do segundo tempo, porque o resultado era ruim, o jogo era ruim, o desempenho era ruim, e aí você faz um gol de escanteio, de bola parada, numa atuação péssima, aí você fala, não, vamos dar mais um jogo aqui. O que é? Não, cara, é muito várzea. O que o Gabriel tá falando é assim, gente, se o São Paulo estava decidindo pelo fraco futebol, né, o Diniz colocou no desespero, você vai premiar o desespero é o fora da curva. É quando você tentou qualquer coisa sem nenhuma lógica e você vai segurar um cara por isso se chama sorte. Porque o que o São Paulo teve para empatar o jogo, é óbvio que é vontade, que é não sei o quê, mas para o técnico, do trabalho dele não tem nada. Do trabalho dele. Ali é só desespero, é só mérito dos jogadores. Não vou nem falar de talento individual, porque foi bumba, meu boi. Foi isso. E além do... Agora, o São Paulo teve oportunidade de fazer gols, um chute do Arboleda de longe, outro chute. Tudo isso não é fruto de trabalho. Isso já eram os jogadores procurando soluções. Campo tá molhado, tá chovendo, vou me arriscar. Isso já não é. O que a gente está falando o Diniz não conseguiu fazer com que o São Paulo, contra o Bahia, tivesse um time que fizesse jogadas, que procurasse. Fez muito mais no Vasco do que fez no Bahia. O jogo do Bahia pareceu do Fortaleza, só que São Paulo não conseguiu o resultado, não conseguiu o gol. Porque conseguiu, mas não conseguiu o gol, não tomou o gol. Porque contra o Fortaleza, o São Paulo jogou, fez o gol, mas não jogou bola. O jogo foi ruim. Contra o Vasco que perdeu, jogou, criou. Não foi o suficiente, mas criou. Agora, hoje empatou um jogo que não podia empatar e não criou. Foi muito mal, e isso não poderia segurar o técnico se a decisão era demiti-lo. Que fique muito claro.
E aí, para falar, fazer até um paralelo, né? Se a gente pegar os últimos treinadores que saíram do São Paulo, os que foram demitidos, no caso, não o Cuca pediu para sair, aí é Ó, outra coisa. e a Viva está de olho no Twitter. Se alguém for demitido, ela Tá. avisa. Então fica Não, tranquilo. mas eu não duvido que aconteça hoje. Se for acontecer, acho que não vai ser essa noite. Não, eu não acho, mas é o São Paulo, né? Assim, exato. Mas assim, se a gente pegar, por exemplo, a gente pega o Dorival, no jogo de demissão do Dorival, ele fez 3 alterações no intervalo. No jogo de demissão do Aguirre, o Aguirre troca a formação, entra em campo com 3 zagueiros e faz uma alteração. Não era, mas assim, enfim, foi um erro horrível. Não deveria ser responsável pela queda dele, mas foi um erro horrível num jogo que o Corinthians não tinha centroavante. Mas ok, vamos lá. E faz uma alteração no intervalo, até porque o Corinthians teve um cara expulso, mas de novo, mudanças no intervalo ali, um negócio meio urgente. Jardine, a mesma coisa, o jogo contra o Talheres, muda a formação para o jogo de volta, faz alteração no intervalo, e o Rogério, já pulei o Rogério, né? O Rogério, a mesma coisa, o Rogério rodava um pouco mais o elenco, mas toma 2-0 do Flamengo, ele coloca o Denilson, aquele centroavante alto, no lugar do Wesley. Ele faz essa alteração no intervalo do jogo. O Diniz, ele é muito contestado, muitas vezes com razão, pela demora para fazer as suas substituições. Num jogo desse, em que muito provavelmente uma derrota o derrubaria, ele faz uma alteração no intervalo e ele faz colocando outra antes dos 15. Colocando o estreante que ele tinha muita confiança, que era o maior goleador, na melhor fase do cara foi com o Diniz, toda aquela coisa, né? E ele faz uma outra alteração antes dos 15 minutos. Eu achei que ele voltaria com o Luciano e Hernanes, já do intervalo, porque geralmente tem esse padrão dos técnicos, você está desesperado, você sabe que você está correndo perigo ali, ele optou por uma só, aí eu falei, bom, eu acho que o Hernanes entra antes dos 20. Ele não colocou o Hernanes, que estava 2 semanas sem treinar, ele optou pelo Sara, mas também entrou aos 14, porque existe quase sempre um padrão. O Diniz sabia, eu acho que todo mundo sabia que se o Bahia ganha o jogo, ele cairia. Então, isso demonstra novamente desespero. Isso demonstra que você já não está mais fazendo um trabalho ali, que você já não é mais fruto do que você treinou, você já está ali pelo resultado, assim, única e exclusivamente pelo resultado, sem saber como você chega nele. Porque uma coisa é você jogar bem, não, nós vamos jogar assim para tentar jogar melhor e ganhar o jogo. Outra coisa é você fazer, bicho, vê aí, faz aí o que der para fazer. E aí, aí, de novo, não começa a fazer sentido. No segundo tempo, foi o segundo tempo inteiro de bola na área da intermediária, um negócio assim horroroso. Teve uma do Daniel Alves, que inclusive, acho que no finzinho, que o Gonzalo Carneiro foi disputar com o goleiro, quer dizer, o Daniel Alves me cruza quase que do meio do campo, e ainda o Gonzalo tentou, correu, pulou. Eu falo isso porque tanto eu quanto a Vives abrimos um sorriso, na verdade 2, de quando o Gonzalo Carneiro fez a jogada do gol e depois foi disputar uma bola na lateral, foi tentar recuperar, correu, porque o Gonzalo Carneiro passou por uma coisa muito complicada, era um jogador de muito potencial e está mostrando muita entrega, e a gente torce para que funcione, porque o São Paulo vai precisar de todo mundo. É bom ter um centroavante que brigue, que tenha vontade e que parece não ter perdido a velocidade, que era uma característica, apesar de ser um jogador alto. E aí, aproveitando isso que você falou, aí o resumo do jogo é esse, tá? A gente geralmente fala de mais coisa, por exemplo, hoje entra o Igor Vinícius no lugar do Juanfran e você utiliza pouquíssimo a ultrapassagem de um jogador cuja característica e a diferença em relação ao que saiu é a ultrapassagem e a velocidade. E você não utiliza, você continua insistindo no jogo pelo Reinaldo, que de novo, a gente já falou aqui do Reinaldo, eu já falei que eu não falo mais do Reinaldo, então é isso. Mas isso eu falo, foi muito mal de novo. Não, tudo bem. Então, de novo, e aí um ponto importante antes de eu entrar na última consideração que eu tenho, que eu acho importante ressaltar. O Igor Vinícius hoje não fez uma boa partida. Longe disso. Ele cometeu até um pênalti. Só que assim, você às vezes cometeu um pênalti, fazer um gol contra, sei lá. Isso não. Teve uma jogada que ele saiu errado, que o Bahia quase fez um gol, e uma jogada que ele atrapalha o Volpe, mas ele salva, mas não é um jogo que vai condenar o cara, ainda que ele tenha feito ainda que ele tenha feito um tempo ruim contra o Mirassol, não dá para condenar. E antes que falem, mas vocês não estão condenando o Pato por um jogo? Não, estamos condenando o Pato pelo histórico,
pelo que ele fez no São Paulo, pela falta de entrega, por contra o Mirassol não ter sentido o gol e ter andado em campo, e o Igor Vinícius, tendo jogado mal, não andou em campo, não faltou entrega, não faltou vontade. Ah, mas isso é o suficiente? Não é, mas é só para deixar claro. Quando você vê um jogador se entregando e ele vai mal, você entende, ele foi mal. Daniel Alves hoje foi mal? Foi mal. Uma das piores partidas dele no São Paulo? Não sei, talvez. Mas uma em muitas boas partidas, assim como o Igor Vinícius. Assim como o Pablo, depois do retorno da pandemia, vinha sendo o melhor jogador de São Paulo. Nós não vamos condenar o jogador por uma partida, não vamos absolver por uma partida. Que fique muito claro isso. Mas às vezes o jogador não vai jogar bem. O Igor Vinícius não jogou bem contra o Mirassol, mas... O ponto é esse, você não vai jogar bem, e não significa, então sai o Igor Vinícius também, volta o Juanfran agora, quando o Juanfran jogar o primeiro jogo mal, troca não. Não é isso, é justamente esse o ponto. E o ponto principal que eu queria fechar tudo isso é, o time hoje não conseguiu jogar, porque não estava taticamente capaz de superar o Bahia, não estava organizado, de novo, citamos aqui todas as falhas do primeiro gol, toda a incapacidade de construir o jogo a partir do seu estilo, porque começou a virar bomba meu boi, você abriu mão de tudo, você não tem mais nada, não tem, porque virou um momento em que só vale o resultado. De novo, eu li aqui o tweet do Plihal que um gol do Luciano pode ter salvado o trabalho do cara, o emprego do cara, pelo menos por mais um jogo. Aí vai contra o Sport, ganha de 1-0, perde de 1-0, você fica mais um jogo, sai um jogo antes. É bizarro. Então, assim, não tem trabalho, esse é o jogo. Só que não faltou em nenhum segundo, em nenhum milésimo, vontade para todos aqueles que estavam em campo. Todos aqueles que estavam em campo. No pênalti vai todo mundo reclamar com o árbitro. No lance que o Volpi pega o pênalti, tem a câmera de trás, todo mundo vibrando que o Volpi pega o pênalti. No lance que o Elber sai na cara do gol, o Volpi pega e depois o Igor Vinícius tira a bola em cima da linha. O Bruno Alves desesperado para cobrar todo mundo. O Daniel Alves tirando bola aos 52 minutos para escanteio e vibrando que nem um maluco. Aliás, que bola! Aliás, que bola, o Daniel Alves ali, né? Que ele ficou mano a mano com o cara, tomou a decisão correta, deu bote na hora correta, podendo cometer o pênalti, campo molhado e tal. Assim como vou destacar, já que você abriu essa brecha aí, Thiago Volpi. Não é um pênalti qualquer que ele pegou, o cara bateu bem. E ele acertou o canto, mas ele defendeu bem. Tem uma diferença, você sabe quando o goleiro vai, pega ali na ponta do dedo. Além dessa, fez mais 2 defesas difíceis, inclusive essa da saída que eu falei, que se atrapalhou com o Igor Vinícius, que quase que saiu o gol, que ele também foi bem, mas essa é a característica principal do Volpi, que é o cara a cara, quando ele sai muito bem, né? Ele fecha muito bem o ângulo, é impressionante. É uma característica dele. Enfim, aí a gente o time não é um time de vagabundo. Não é um time de vagabundo. E complementando, claro. Pablo brigando lá na frente para perder um gol, absurdo. Não podia jamais perder o gol e até importante ressaltar. Se ele faz aquele gol, o São Paulo é 4º colocado. Aí estaria tudo bem? Aí renova Diniz, fica ali. Lógico que não. Então não faz sentido, porque com 3 jogos do campeonato você ficar olhando tabela de classificação. Você tem que olhar o que está acontecendo dentro de campo. Se o São Paulo tivesse feito o gol no último minuto, estaríamos fazendo esse vídeo com a mesma irritação. Com a mesma irritação, ainda que feliz, na mesma irritação. São Paulo ganhou um jogo que não merecia vencer. É assim que estaríamos. E é bom que você tenha falado isso, porque eu fiquei torcendo até o último segundo, mas eu estava irritado. Se saísse o resultado, eu ficaria feliz pelo resultado, mas irritado. O que a gente avalia aqui é que o São Paulo não jogou bem, abriu mão de novo das convicções, está sentindo a pressão. Tem que para continuar assim não faz sentido. Não faz sentido, ainda que, de novo, Pablo brigando lá na frente, perdeu o gol, absurdo, um gol que talvez o rapaz que tenha ido embora digno dele, né? O cara que mais perdeu gols por minuto no Campeonato Paulista, o que foi embora, não o Pablo. O Pablo é o artilheiro do time no ano. O Carneiro entrando, se matando em campo, a mesma coisa, se matando em campo, Gabriel Sara se matando em campo, o Carneiro acha ali uma bola, um cruzamento de escanteio, ele sobe no meio de 2 caras, a bola fugindo dele, ele sobe ali para dar essa casquinha, o Luciano se movimenta e consegue fazer o gol, o Luciano que também teve uma boa oportunidade logo no começo do segundo tempo, no lançamento aí sim, a única exceção de todas essas que eu falei, Lisieiro, mal, não, rotação abaixo, completamente desligado. É o seguinte, é o 3º jogo do Lisieiro como titular.
desde que ele virou titular mesmo, né? Do time titular, não jogou com o time reserva. É o terceiro jogo. Por mim, ele já tem que sair e só volta quando ele estiver demonstrando que está na mesma sintonia dos outros jogadores. Isso, de e detalhe, entrega, de vontade. Detalhe, 3 jogos. Teve gente que ficou 1 ano e meio assim, e aí quando saiu todo mundo ficou surpreso. Nossa, como assim? Isso, só por causa do jogo contra o Mirassol? Não era só por causa do jogo contra o Mirassol. Como o Lisieiro não é só por causa do jogo contra o Bahia. Já são 3 jogos. Eu acho que 3 jogos, para um cara que era reserva e ganhou titularidade, é mais que suficiente para, bicho, jogou o primeiro, não foi bem, não é bem tecnicamente. Jogou o segundo, não foi bem. Jogou o terceiro, não foi bem, dá licença, aí não dá. Sim. Então, assim, Gabriel, o Carneiro ficou um ano e meio parado? 1 ano e meio parado, sem poder nem sequer treinar. Ele não podia treinar. Ele treinava ali na rua, fazendo academia, essas coisas. Exato. E hoje, além do lance do gol, além de tentar uma outra jogada, teve uma bola que ele foi disputar quase no meio do campo, que ele dá carrinho, tentando recuperar a bola, num desespero de fazer gosto. Quando eu falo de fazer gosto, então é um craque? Não é craque. Você tá vendo o cara se entregar e jogar no limite. O Lugano uma vez falou, não basta só coração, não basta só técnica. O cara que é só técnico não vai para lugar nenhum, o cara que é só coração não vai para lugar nenhum. Você tem que ter um pouco dos dois. Mas é bom quando você vê que o cara tem pelo menos um. E o Carneiro mostrou isso. Eu não estou falando que o Lisieiro não tem. O Lisieiro mostrou isso na carreira toda. Não está bem. Só que não está bem, vai para o banco. Sem o ódio, sem tem que sair, tem que ser vendido. Não, aqui não tem isso. A gente se apega aos fatos. O cara tá jogando bem, o cara não tá jogando bem, a gente vai falar, não tá jogando bem, tem que ir pro banco. O cara não tem caráter, tem que ir para fora do clube. Não é o que a gente está dizendo no caso do Lisieiro. Mostrou muito, não tá mostrando o futebol dentro de campo, tem que dar espaço. E sobre o Carneiro, para complementar isso que você falou... E o Hernandes podia ter entrado, né? Então, rapidinho sobre o Carneiro, para complementar isso que você falou, porque daqui a pouco, eu tô sempre lendo os comentários, daqui a pouco, o Carneiro virou gênio agora, que deu uma assistência. Ninguém tá falando isso. Não, então ninguém tá falando isso. Porque depois eu sou chato, eu sou grosso, eu sou não sei o quê. Não, você tá até é chato e grosso, pode até... Não, tudo bem, mas não por isso. Mas não por isso, exatamente. Então, assim, é bom para deixar bem claro, com todas as letras, para ficar bem costurado. Não é nada disso. Só que, assim, é um cara que num jogo aéreo ajuda. É um cara que, eventualmente, quando tiver bem, sabe-se lá se vai ser semana que vem ou quando que vai ser. O cara ficou 1 ano e meio sem jogar e antes disso ele ficou 11 meses porque estava machucado. Então, sabe-se lá, o cara é uma incógnita. E a gente não pode acompanhar os treinos, a gente tem que ver em campo. Um jogo aéreo, uma velocidade. Quando ele começou a jogar um pouco mais com a Aguirre, tinha alguma qualidade para servir uma bola, para fazer um cruzamento. É um cara que pode ser útil. É só isso. Só que eu acho bem simbólico, porque se esse gol sai de qualquer outro jeito, olha lá, colocou o Carneiro para resolver o jogo. O cara foi e ajudou, cara, brigando, batalhando, porque isso faz a diferença. Então, assim, esse é o último ponto que eu queria colocar. Jogadores todos, de novo, brigando com o árbitro, brigando com o jogador, cobrando o árbitro por tempo. Fala lá, os caras lá. Quando o Douglas foi ser substituído, que ele foi receber o segundo atendimento, todos os jogadores de São Paulo foram imediatamente para cima do árbitro. Sim. É um negócio que eu particularmente, cobro há muito tempo, que eu achava inadmissível. Todo time vindo no Morumbi, fazer cera, fazer o que for, eu falo, não vai um cara cobrar do árbitro o tempo de jogo, tanto que ele deu 7 minutos, depois deu até mais um. E aí, por fim, a questão do Hernanes, de novo, não estamos vendo os treinos. Tá? Se a gente for lembrar, por exemplo, o Lugano em 2017, o Lugano jogou pouquíssimos jogos, porque o papel dele ali no time era outro. Em alguns a gente até achava que ele poderia ter jogado e mesmo assim não jogou. Então a gente tem que saber... Contra o Flamengo do Guerreiro, o cara jogou muito, mesmo com idade. Isso 2016. Sim, mas mesmo assim, o cara de 2016 para 2017 não ia... Né? Não, a questão não é nem essa, mas eu tô falando, especificamente no ano de 2017, o papel dele era outro. O Hernanes, a gente até comentou aqui na live, ele tem uma liderança diferente da do Lugano. Então a gente precisava que o Hernanes quisesse exercer essa liderança, que ele estivesse apto para isso, porque ele não é aquele líder igual o Lugano, nato ali, naturalmente ele vai... Não é. Ele conversou com a diretoria, se propôs a ficar, e aí ele tende a ajudar muito, ainda que não entre em campo. Ele ficou 2 semanas com uma lombalgia, voltou na segunda-feira, treinou com as reservas, terça e quarta. Não sei a situação física dele, não sei a situação técnica dele. Campo molhado, ainda assim, pesada. Acho que ele poderia entrar por esse aspecto. Até porque, se for para você ficar rifando bola de qualquer jeito para dentro da área,
bota o Hernanes, porque pelo menos ele tem alguma facilidade com as duas pernas, às vezes tira a bola do chão, nem tem batido tão bem as bolas paradas, mas para rifar na área, deixa ele lá. Um chute de fora da área, deixa ele lá. Campo molhado serviria para isso. Mas o campo molhado pode ter atrapalhado para um cara que volta de lesão, só para deixar muito claro, campo molhado é muito pesado. A gente teve jogadores de São Paulo que pareciam estar com chuteiras de trave errada, Gabriel escorregando demais. Gabriel Sara foi mas não foi o único. O Igor Vinícius no primeiro tempo escorregou, Daniel Alves no primeiro tempo escorregou. A gente teve um festival de parecia rock no gelo, jogadores de São Paulo escorregando, sempre muito perigoso. E aquela coisa assim, a última coisa que eu ia falar mais uma vez ele tirou, né, um zagueiro para deixar apenas o time com um Arboleda. Às vezes eu gostaria de ver se ele deixasse apenas com Bruno Alves. Eu também, porque assim, no lance do pênalti é uma nova falha do Arboleda. Sim, de novo o Arboleda contra o Vasco deixou só o centroavante dos caras sozinho na pequena área. Já me perguntaram se o Arboleda saindo o Juan Fran poderia jogar de zagueiro. Já me perguntaram isso por conta do... Não acho que o Juan Fran tenha o perfil. Numa necessidade, numa situação de jogo, seria possível, mas ele não é zagueiro de fato, né? O Juan Fran não é, e assim, de novo, você está jogando com uma linha alta ainda e você não está nem fazendo a pressão direito. Você vai colocar um jogador lento ali, você vai sofrer muito. Então, assim, só para resumir, de novo, um time que abandonou as suas ideias e quando chega nesse ponto, eu não vejo sentido de continuar. Eu lembro até quando a gente falou no jogo da derrota para o Goiás, no Morumbi, que acabou sendo a saída do Cuca, a gente não sabia na época. Não por conta do São Paulo, por conta do próprio Cuca, que percebeu que o São Paulo percebeu que o São Paulo não percebeu. Se fosse para ficar jogando bola na área, como aquele time do Cuca também fazia, e que também naquela época não fazia mais sentido, se colocasse pelo menos, fizesse as alterações corretas, como hoje, coloca o Hernanes, cara, para você ficar rifando na área, para você ficar chutando a bola de qualquer jeito, a bola fica ali pipocando na área, aí você coloca o cara, eu nem lembro quando entrou a última alteração do São Paulo, mas já era 30 e pouco ali do segundo tempo, aí coloca o cara, senão não faz sentido, e de novo, não pode ser assim, não dá para ser assim, não é para ficar desesperado, sem ter ideia, bico pro alto, vamos que não é. Quando chega nesse ponto, não faz sentido e para que fique claro, não faltou vontade para nenhum, exceção ao Lisieiro. Só porque o outro não falta. E no caso do Lisieiro, não sei nem se é vontade. O cara tá com uma rotação mesmo. Ele não parece entregar nos demais. Ele não está na mesma pegada dos outros jogadores. De novo, você discute esse São Paulo taticamente, você discute um monte de defeitos, que é outra coisa. Falar que esse time não tem vontade, ou não teve, pelo menos não sei o que vai acontecer daqui para frente. Aí, desculpa, na minha opinião, né? Porque senão também daqui a pouco, o Gabriel, na minha opinião, é um desconhecimento muito grande e é um esforço enorme para você tratar esse time como um time que não tem vontade. De novo, tivemos o jogo contra o Fortaleza, tivemos o jogo de hoje, tivemos várias expressões dos jogadores, reações, brigas, posicionamento, carrinho, dividida, tudo que aponte que o problema desse time não é esforço ou postura. O problema desse time é outra coisa. O problema desse time hoje, por exemplo, é ficar dando bico para dentro da área desde os 20 minutos do primeiro tempo. Não é um time de vagabundos. O problema do time não é falta de vontade, é falta de organização. Cai muito sobre o técnico, que está sofrendo pressão e tudo mais, que também teve muitas oportunidades, não sabemos o que o São Paulo vai fazer, mas se for para derrubar o Diniz, que o São Paulo procure um técnico que tenha pelo menos pensamentos semelhantes, que esteja pelo menos pensando em um time propositivo, que não mude, que não traga um Mano Menezes, que não traga um Abel Braga, que não traga um Felipão, que não. A gente está falando isso de uma diretoria que talvez tenha feito com que esse gol do Luciano tenha dado uma sobrevida, ou seja, não tem análise. Não tem profissionalismo. Não tem nada. Aqui eu tô falando. Nada. Mas Gabriel, aqui eu tô falando de desejo. Porque assim, o que eu falei hoje. Agora, e aí eu complemento com a realidade. Não tem. Se for isso, se o nível da atuação é esse lá dentro, não dá. Mas é o que eu tava falando hoje no jogo. Antes do São Paulo empatar, eu falei assim: o São Paulino se acostumou a torcer pro acaso.
o São Paulo fez aquelas trocas torcendo para o acaso. Hoje o acaso funcionou, pelo menos empatamos. Agora a gente vai ter que torcer para o acaso funcionar de novo, porque Leco faz um trabalho muito ruim, Pássaro, Raí, na escolha de comando técnico e tudo mais. Mas se cair, que o São Paulo acerte, mesmo que sem querer. Procure um técnico propositivo que possa utilizar esse elenco de uma maneira, né, da maneira como esse elenco foi desenhado para. É isso, vamos ficando por aqui. Meia hora de vídeo, um empate do São Paulo com o Bahia, mas a gente precisava explicar com muitos detalhes. A gente volta antes, no caso da demissão do técnico, ou na live de terça, mas a gente deve voltar nas redes sociais, Twitter... Como live de terça? Facebook... Não, no jogo de domingo. Hoje é quinta. Então a gente volta no pré-jogo para membros 93 e 05 no domingo e vídeo de jogo, ou antes, caso aconteça a demissão do Fernando Diniz. Depois tem a live de terça. Enfim, é isso. Eu estou perdido até no dia da semana, que esse jogo me deixou desacorçoado. Vamos ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.